Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, fazendo aqui mais um vídeo sobre The Walking Dead, mas dessa vez eu vou analisar o último episódio que foi lançado, que no caso é o episódio 3 da 8ª temporada, levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise, mas é claro, levando aquela questão da organização, né? Nós temos, no caso, 3 grupos do bem contra um grupo do mal, que no caso é Reino, Hilltop e Alexandria contra os Salvadores. Então vamos tentar manter mais ou menos essa organização, vendo também que nós temos umas subdivisões, certo? Algumas pessoas de um mesmo grupo se separaram ou tem 2 focos específicos. Vamos começar primeiramente falando do Reino, que na minha opinião foi o menos valorizado, assim, mesmo com as cenas de ação e tudo mais, né? Como eu falei, cenas de ação, mas vamos primeiramente comentar sobre isso com um questionamento. Vamos iniciar com o questionamento. Tivemos no início do episódio o Ezequiel fazendo aquele clássico discurso: não perderemos ninguém, nada de ruim vai acontecer. E é muito interessante que ao mesmo tempo que ele falava isso, rolava aquele salto temporal, pelo menos de alguns minutos, eu deduzo eu, que mostrava o grupo cercado e do nada aparecia o resto do pessoal do reino salvando o dia e salvando o seu próprio grupo. Eu não sei se é realmente uma boa ideia eles brincarem novamente com essa questão de tempo. A gente já teve isso no primeiro episódio, mas de uma forma muito mais expansiva, e nesse episódio tivemos de uma forma mais reduzida. Mas eu acredito que não agradou muito, porque meio que estragou, já entregou de cara o que aconteceu, mas também foi a questão do plano, né? Então entra esse questionamento. Mas no final das contas, tivemos somente a aparição deles de volta no final do episódio, com aquela questão do tiroteio, e teve aquele gancho bem atraente. Eu diria que ao mesmo tempo foi atraente, de finalmente alguém do grupo do bem morrer, pelo menos secundário e terciário, era até um tanto previsível, né, que as coisas estavam dando muito certas, né, e aquilo era óbvio que alguma merda ia acontecer, né, principalmente com aquele olhar do Ezequiel para uma área específica, dizendo, ok, vai dar merda, e deu merda. Então, em relação ao reino, eu diria que eles, novamente, eles não tiveram aquele grande foco fenomenal, mas em comparação ao último episódio, receberam um pouquinho mais de atenção, com uma finalização um pouco mais atraente, porque foi criado o gancho a partir disso. Bom, em relação à colônia Hilltop, pegando precisamente a base, eu diria que tivemos 2 personagens de destaque aí, que não afetaram tanta gente, mas foi uma coisa muito fechada entre os dois, que no caso é a Maggie e o Gregory. A Maggie novamente demonstrou a líder do local, líder do bando, e tentando trazer toda aquela questão organizacional. Então foi bom ver ela em prática novamente. Mas a questão dela lá, as suas ações caíram apenas sobre um personagem, o próprio Gregory. Assim, tivemos o foco novamente nesse personagem, mas dessa vez foi algo mais individual, ele não estava preso a ninguém, na verdade ele estava solto e buscando estar preso a um local seguro, mas deu para ver novamente toda aquela capacidade argumentativa do personagem, demonstrando vários argumentos válidos, mas no final das contas, em relação à colônia Hilltop, foi somente isso. Na questão do território, Maggie e Gregory, levando em consideração também que em relação ao Gregory falar sobre a questão de misericórdia, a humanidade e tal, pega toda, na minha opinião, a questão divina, porque a Meg, a gente sabe que ela é uma pessoa muito religiosa, e claro, sendo a viúva junto com o rei e o Rick, né, os 3 líderes do grupo do bem, eles não querem seguir as mesmas ideologias dos salvadores, de simplesmente matar ou fazer algo ruim. Então eles tentam realmente lutar pela humanidade, e é interessante que o conceito que a Meg pegou é simplesmente esse, poupar a vida, tentar alterar a mente mais ou menos da pessoa, ou pelo menos passar por um processo de adaptação. Enfim, é uma coisa bem curiosa, uma coisa rápida, mas que eu acho que bateu fielmente com toda essa temática que foi explorada durante o processo do mesmo. Agora, passando para o resto do grupo da colônia Hilltop, que no caso estava na estrada, vamos falar dos 3 personagens de destaque: a Tara, Jesus e Morgan. Ok, no The Walking Dead, desde a primeira temporada até a 8ª, muitos personagens ficavam com a própria opinião fechada no meio termo, de que algo pode dar certo ou está certo, com algo que não vai dar certo, que está errado, né? Com aquela questão, com aquela frase do tipo, bom, eu acho que isso é mais ou menos isso, talvez
talvez possa ser isso ou não, mas nesse episódio quase todos os personagens estavam fechados em apenas uma direção, né? Ou pelo menos uma opinião específica. A Tara queria matar, o Morgan queria matar, a Meg poupou, sacou? Ela não queria, o Gregory queria matar, o Paul Rover queria poupar, o Daryl queria matar, o Rick queria poupar, então tinha apenas dois caminhos. Aquele caminho de que Salvador bom é Salvador morto, ou todos os salvadores devem passar pelo processo de misericórdia. Então eram dois caminhos que, cara, os personagens estavam perfeitamente divididos ali. Não tinha meio termo, não tinha. E é muito legal porque, primeiro que a Tara ganhou um novo papel na série, sacou? Antes ela era meio solta, meio, olha só, eu tô de óculos escuros, sou legal, sou maneira, tal. Mas nesse episódio, quer dizer, já faz um tempinho já, ela tá com aquela questão de vingança por causa da morte da Denise. Então é muito importante que isso foi impulsionado na personagem. Ela ganhou um novo papel, a vingativa, certo? Vou querer matar os salvadores e tal, uma coisa bem severa. Então mudou a característica da personagem, ganhando mais atenção com isso. Então isso é legal. Agora, sobre o conflito de ideologia, né, do que é o certo e errado, foi fantástico, achei genial, foi bem trabalhado durante o processo do episódio, e que pelo que parece causou a briga entre o Morgan e o Jesus Paul Rovia. Foi uma luta muito atraente, foi realmente da hora, porque fez um sentido, pegou toda a questão da briga ideológica, e também foi realmente um ponto alto do episódio, né, um ápice. Agora, o que eu tenho a questionar é esses problemas, né? Pô, o Morgan do nada quer matar, o Paul Rover quer poupar, e eles nunca foram tão fortificados nessas questões nos últimos episódios. Apenas começou a ser brotado fortemente no último, né? Então foi uma coisa que do nada brotou, do nada cresceu assim. E mesmo que o pessoal fale que o Morgan já estava sendo problemático antes, ele já tinha se resolvido. Aí do nada ele ficou quieto por um tempinho, aí tomou assim, aumentou a problemática do nada, né? Então, eu diria que a tese de conflito ideológico nesse episódio foi bem trabalhado, mas eu tenho que dizer que no processo evolutivo em relação aos últimos episódios não teve tanto sentido assim. Mas como eu disse, cena de luta bem feita, ápice do episódio, maneiro, parada bem trabalhada. Até aí, beleza. Agora, vamos falar do Rick e do Daryl. Velho, o Morales, né? O Morales... tivemos uma pequena exploração sobre a situação dele, certo? Como é que ele chegou nos Salvadores e tudo mais, e tudo legal, maneiro. Ele começou a falar sobre o passado, né? Uma coisa que algumas pessoas estavam interessadas. E é muito curioso, né? Que, porra, os produtores sabem que uma boa quantidade de pessoas estava interessada no Morales, que queriam ele de volta sem necessidade, enfim. Ele tava lá, falou do passado, mas não tinha flashback, não tinha nenhum vestígio, sacou? O cara apenas falou. Isso é muito sem graça. E uma coisa que é tão sem graça quanto é que enquanto ele tava falando com o Rick sobre até a própria ideologia, certo? Primeiro, o Morales falou que o Rick é um monstro, sabe? Você é um monstro e tal. Morales, você tá afiliado ao Negan, sacou? O Negan explode cabeças. Ele impõe ditadura. Quem é mais monstro, o Rick ou o Negan, sacou? Eu não tô entendendo qual base, qual pontos ele se baseou pra afirmar que o Rick é o verdadeiro monstro, sacou? Não tem sentido. O Morales realmente estava completamente louco, mesmo ele não parecendo, sacou? Mas realmente não bateu muito bem aquele diálogo. Mas como eu falei, na questão ridícula foi a morte do Morales. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que o cara voltou pra morrer, somente isso. E a morte dele foi idiota, né? O Daryl chegou, puf, deu um teco, não mostrou a seta, certo? A coisa lá do Daryl penetrando assim, sei lá, enfiando assim, sendo colocado no corpo do Morales, só quando não apareceu ele caindo no chão, ele morto, não, simplesmente apareceu a silhueta dele caindo, como um cara comentou no Facebook, só faltou um ai, sacou? Alguma coisa bem idiota, foi uma morte muito desnecessária. O cara não precisava ter voltado. Se ele só voltou pra morrer, foi uma coisa completamente idiota. Isso tem que ser levado em consideração porque foi um grande ponto negativo durante o processo do episódio. Bom, logo em seguida, tivemos o quê? A fuga, né? Uma cena de fuga que eu achei bastante... foi chamativa, foi legalzinha. Não teve sangue, foi apenas silhuetas sendo jogadas no chão e tal. Realmente nada demais. Mas pelo menos teve a questão da queda, de acabar com a munição, né? A munição finalmente acabou, pelo menos em relação ao Daryl e Rick. Então foi algo muito legal, porque ele trouxe mais realismo.
E no final das contas tivemos o Darius demonstrando ser um personagem muito vingativo. A gente sabe que ele tá puto por causa da morte do Glenn. E agora ele tá matando todos os salvadores possíveis. E isso pode gerar uma grande merda, né? Mas no final das contas, em relação a esses dois, foi somente isso. Realmente foi mais problemas do que pontos positivos, né? Morales pesou demais aí como um grande problema. Bom, agora vamos partir para o último ponto, que no caso é o Aaron e o Eric. Nós sabemos que a série The Walking Dead nunca foi de valorizar esse casal, eles nunca realmente apareceram como casais, era mais como melhores amigos, ou sei lá o que, enfim. O Eric morreu. Nós tivemos uma cena bonita de despedida, teve beijo gay e tudo mais, e teve também aquela, como eu posso dizer, aquela capacidade de atuação um pouco mais elevada. Do Eric foi legalzinha, sacou? Ele não foi um personagem realmente muito explorado, o ator também não aparecia tanto, mas o Aaron eu achei um ator fantástico, pelo menos nesse episódio, porque foi a primeira vez que a gente vê o lado triste dele, uma situação que ele tá sofrendo, e o final, pelo menos desse casal, foi um simbolismo muito forte, o Aaron querendo trazer o Eric de volta, ou pelo menos se aproximar dele, e não podia, deixa o Eric no canto dele, porque agora ele é um morto-vivo, ele tem que ficar com os mortos-vivos, e mostra o Eric caminhando até os mortos-vivos. Então foi um simbolismo muito maneiro. O ator do Aaron soube atuar muito bem, sacou? Foi uma parada maneira. Finalmente valorizaram, pelo menos na questão de morte, o casal. Eu sei que não vale muito a pena isso, vendo que todo o histórico anterior foi completamente desvalorizado, mas no final das contas, esse foi o episódio 3. Pra mim foi um episódio muito agradável, eu acho que foi melhor que o episódio 1 e 2 dessa temporada, então, em outras palavras, esse terceiro episódio está sendo o melhor da temporada até agora, então como nota, eu vou dar nota 8. Eu achei que teve, claro, aqueles problemas chatos, os salvadores, não tem nada de especial, algumas ideologias que brotaram do nada... como é que... outra coisa, alguns personagens mal trabalhados, Morales, puta que pariu, mas pelo menos tivemos bons pontos positivos, a questão de ideologia, pelo menos nesse episódio bem trabalhado, o conflito, cenas de luta atraentes e tal, a questão de atuação, enfim, no geral nota 8, nota boa, conseguiram melhorar um pouquinho. Então essa é a minha análise em relação ao episódio 3, certo? Uma grande variação de foco, alguns não funcionando muito bem, outros funcionando até legal. Então é isso aí, galera. Se vocês querem comentar alguma coisa sobre o episódio, vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários, compartilhar o vídeo, ajuda o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo do resultado, foco, compartilha mais vídeo, valeu!